Fala pessoal, Marlon aqui, e hoje a resenha é de Toda a Luz que Não Podemos Ver, totalmente sem spoiler. Claro, há alguns elementos da narrativa que vou mencionar, assim como alguma coisinha da sinopse, mas de resto vai mais pela minha interpretação. O livro foi escrito pelo Anthony Doerr, tem 526 páginas e foi publicado pela editora Intrínseca, e eu dei 4 estrelas para essa leitura. Temos aqui um livro narrado em terceira pessoa, e acompanhamos basicamente o que acontece com Mary Laurie, uma francesa de 16 anos em 1944, e Werner, alemão de 18 anos. A linguagem é simples, mas possui uma densidade considerável, mesmo com capítulos bem curtos, e creio que o tamanho da letra não ajuda muito também, já que a gente passa muito tempo lendo uma única página. Pelas datas ali que falei, já deu para saber que se passa no contexto da Segunda Guerra Mundial, e esses livros sempre possuem mensagens interessantes, mesmo quando é uma ficção, como o caso desse livro. Aqui vamos conhecendo um pouco mais sobre a dinâmica que era recrutar soldados para os alemães. Por outro lado, vemos Mary se refugiando. O fato dela ser cega traz um peso a mais na história, já que a dificuldade é ainda maior para o dia a dia, para as coisas básicas. Ela precisa criar formas de se virar, e seu pai ajuda bastante nisso. Mas a escrita ser tão travada atrapalha um pouco a experiência. Muitas coisas são detalhadas ao máximo, o que acaba deixando a progressão da história bem lenta. O livro tem mais de 500 páginas, mas parece que são bem mais do que isso. Só que o que pesa mais ainda na escrita são as comparações. Tinha uma página que tinha várias delas, e chega a saturar. Eu entendo que é necessário criar um contexto, e na Segunda Guerra Mundial o contexto é nítido, há muitos detalhes, e como o próprio escritor é historiador, então creio que isso influencia no trabalho de pesquisa e de informações que ele vai acrescentar na narrativa. Só que é diferente você fazer um capítulo abordando alguns contextos e detalhando algo muito importante para o andamento da história. E no caso do livro, a gente tem em quase todas as passagens um detalhamento a mais, uma descrição de ambiente, de som, de coisas que estão ali no ambiente e essas comparações. Isso vai saturando, a história vai sendo contada em doses bem pequenas e a progressão não acontece. Tipo, chegou na página 100 e eu falei, entendi a premissa básica. Daí na página 200, entendi o conflito. Mas demora muito para chegar até esses pontos. Só quase a partir da metade do livro que eu consegui seguir com o meu ritmo normal de leitura. E depois, nas últimas 100 páginas, alguns momentos fluem muito bem. Principalmente quando para de ter essas comparações e foca em realmente contar a história dos personagens. Mas, falando um pouco sobre a história em si, o fato de Mary ser cega traz uma aflição a mais no que acontece com ela, principalmente quando o ano é 1944, a história vai e volta no tempo, mas o que acontece antes disso tira um pouco o peso, pois sei que em 1944 ela está lá, viva. Algo semelhante aconteceu quando li o Diário de Anne Frank. Enquanto ainda tivesse páginas, sabia que os perigos que ela estava vivendo ainda não seria definitivo. A situação de Werner em 1944 também é bem complicada, tem momentos de aflição, só que não consegui me conectar tanto assim com uma parte dele, da história, apesar de ser interessante e tudo mais. A construção de toda a história do livro é bem interessante, como os caminhos que se seguem e onde os personagens vão parar ao longo dos anos. O fato também de mostrar uma visão diferente do que é o comum, que a maioria dos livros que tem a Segunda Guerra como pano de fundo trata dos campos de concentração, principalmente nas histórias reais, mas como aqui temos uma ficção, então o foco acaba sendo em outros aspectos. Todo o trabalho de rastreamento de rádios, as formas de se lidar com os esconderijos e a própria obstinação de se encontrar o que procura, que faz parte da premissa básica. Durante a leitura, creio que por se passar boa parte na França, pelo contexto de guerra, e por Mary ter essa paixão pelos livros, senti que esse daqui tem inspirações de Os Miseráveis e de A Menina que Roubava Livros, ou pelo menos passa uma sensação bem parecida. Até parte da escrita me lembra um pouco, já que Os Miseráveis é bem denso nessas descrições e
partes que fogem um pouco de dar progressão à narrativa. Já um autor que é citado várias vezes é Júlio Verne, assim como trechos do seu livro 20.000 Léguas Submarinas, o que pode trazer alguns spoilers dessa obra. Por isso eu recomendaria ler o 20.000 Léguas antes de ler o Toda Luz que Não Podemos Ver, tanto para entender alguns contextos e comparações, até para não pegar esses spoilers. Claro, se a pessoa se importar com essas questões, né? Já o desfecho do livro é daqueles que eu gosto bastante, pois vai além de contar a história, pois traz explicações e deixa aquele gosto de querer saber mais sobre a vida daqueles personagens, assim como deixa aquele sentimento de nostalgia, já que acompanhamos esses personagens por um longo período e por momentos significativos de suas vidas. E talvez pela escrita acabar não pesando tanto nas descrições nessa parte final, e busca realmente contar um pouco mais sobre o que aconteceu depois, tornou o final mais agradável de se ler, em comparação a boa parte da trama, né? E é isso, essas foram as minhas considerações. Deixem nos comentários se já leram esse livro e o que acharam, ou se querem ler. Vou pedir para deixar o like, que ajuda bastante aqui o canal, se inscreva também, ative o sininho para quando saírem os vídeos novos. Me segue lá nas redes sociais, compartilha com a galera que gosta desse tipo de conteúdo. Obrigado a todo mundo que está assistindo e até o próximo vídeo.